Meus irmãos, hoje a gente vai entrar Na verdade, já entramos desde o capítulo 5 de Apocalipse, talvez nos momentos mais difíceis de se entender desse livro tão lido, relido e explicado ao longo dos séculos, né? Quando a gente tem lá a carta às igrejas, é mais fácil de compreender, você consegue tirar lições muito claras ali, né? Bem literal. Mas quando você chega no capítulo 5, João deixa muito claro que ele tem uma visão. Então tudo que ele está vendo a partir de agora é uma visão. Então isso faz com que a gente olhe para o livro de Apocalipse não de maneira literal em todas as coisas. Então tem alguns desafios. E a gente já começa agora com os 7 selos, né? Muito famoso também, os selos do Apocalipse e tudo mais. E nós vamos tentar compreender esse texto à luz do contexto, tá? E o todo dessa visão de João. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente... eu queria que vocês falassem o que essas imagens representam. Vamos lá, o que é que vocês lembram quando vem essa imagem? Roma. Então a gente está falando de impérios, ok? Conquistas, né? Na história da humanidade a gente sabe das grandes potências, Egito, Babilônia, Assíria e tudo mais, né? Roma foi uma delas também. Então isso aqui fala do ser humano, dos homens conquistando o mundo com seu poder, né? Seu poder militar. Isso aqui, guerras, né? Várias, né? Nós já passamos, mundiais nós tivemos 2, mas guerras mais localizadas, inúmeras, acontecendo agora, inclusive. Isso aqui, fome e uma outra coisa, né? Desigualdade, injustiça social, tá? Então, muito bem identificado. Isso aqui? Doenças, pandemias, que não foram poucas também ao longo da história da humanidade, né? Tivemos pandemias no sentido, o mundo todo envolvido, mas também questões localizadas também tivemos, né? Ao longo de toda a história. E isso aqui? A igreja perseguida. Isso é algo comum? Acontece hoje em dia? Sim. Aconteceu antigamente? Em mais de 100 países, sempre, né? Inclusive, a gente está acompanhando a Copa, né? Dos 48 países, 14 países são países onde há perseguição por conta do Evangelho, né? Isso é interessante também. Ok. Todas essas imagens representam o passado, o presente ou o futuro? O que vocês acham? As 3, já está presente desde sempre, né? Então, já vamos desmistificar aqui uma coisa. O Apocalipse não é sobre o fim. O Apocalipse é sobre tudo que vem acontecendo na história da humanidade, tá? Guarda essa informação, porque aí a gente já tira um peso do livro, né? Porque quando você lê um livro achando que ele está falando do futuro, você não consegue ter uma noção clara daquilo, porque aquilo ainda não aconteceu. Diferente de quando você está diante de um livro onde você lê a história do que já aconteceu, do que está acontecendo. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula, quando a gente vai falando dos 7 selos do Apocalipse. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no capítulo 5, a gente vai ver primeiro só um trecho do capítulo 5. Hoje o foco é o capítulo 6 e 7, mas o capítulo 5 é só para você entender, principalmente você que não tem estado na EBD, para você ter uma contextualização do que está acontecendo aqui. Rapidinho, abre lá, Apocalipse capítulo 5, a gente vai ler do 1 ao 5, para a gente ter o contexto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Então, olha a visão de João, ele está vendo uma pessoa que tem um rolo na mão, um livro, né? Na época o livro era um pergaminho. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ok? Esse é o contexto para você entender onde a gente vai entrar aqui. Queridos, vamos pensar o seguinte: o que é que significa esse livro? A gente já estudou isso aqui, né, nas aulas anteriores. Só para você
ter a ideia mais clara. O livro significa os decretos de Deus para a humanidade, ou seja, a explicação da realidade do que é a existência humana, o que é o ser humano na Terra. Essa é a ideia do livro. É isso que quando ele diz aqui, aquele que estava sentado tem esse livro na mão, esse rolo, e esse rolo ele está simbolizando aí a realidade, a história da humanidade. Tá? E qual era o grande segredo aqui? Vamos abrir então, né? Se você tem ali um livro onde fala tudo sobre a humanidade, quem não quer isso, né? Hoje em dia, principalmente agora na época da Copa, está em alta os videntes, né, para dizer quem vai ganhar. Então todo mundo quer saber o futuro, todo mundo quer saber a realidade da vida, a explicação da vida. E aí essa é a pergunta, quem pode abrir esse livro? Quem pode nos mostrar a realidade? Mas o livro está selado. Isso é um problema. E não só um selo, mas com 7 selos. O que mostra a complexidade disso. E a pergunta é, quem pode abrir esse livro? Vamos entender um pouquinho a realidade dessa igreja. Veja, humanamente falando, a gente está falando do Império Romano, e o Império Romano tinha sua própria religião, exigia que os súditos do Império prestassem culto ao imperador, né? Que eles poderiam até ter a sua religião, como o judaísmo, por exemplo, mas eles tinham que prestar honras ao imperador. Isso era necessário. Como a igreja, os cristãos, chegam com uma nova ideia, né? Lembra lá, Marcos capítulo 1, versículo 1, Evangelho de Jesus Cristo. Para nós, a palavra evangelho ficou muito mais fácil, mas para quem estava lendo aquilo lá, a palavra evangelho, boas novas, era a forma de se falar sobre os grandes feitos do imperador. Aí Marcos começa dizendo, Evangelho de Jesus Cristo? Ou seja, esse povo tem um outro senhor que não é César. Logo, você tem uma realidade de perseguição intensa, né? Se você falasse que pertencia a Cristo, você ia ser perseguido porque Cristo era Senhor, não era simplesmente um mestre. Mas, veja agora a realidade do céu, lado a lado aqui no capítulo 5 que a gente está vendo. Todo mundo olha para a história da humanidade e pensa assim, é Roma que está no controle. É a Babilônia que está no controle. Vamos atualizar. É os Estados Unidos que está no controle da humanidade. Apocalipse 5 vem nos dizer que quem está no controle da humanidade é o Senhor. Tá? Então, isso aqui é chave para a gente entender. Enquanto o mundo acha que está governando as coisas, na verdade, é lá no céu que as coisas estão acontecendo de verdade. Vamos lá, um pouquinho sobre esse rolo. Primeiro, por que ele está escrito por dentro e por fora? O que é que significa isso? Um rolo escrito por dentro e por fora. Isso não é novo na Bíblia. Ezequiel 2 já traz essa imagem de um rolo escrito por dentro e por fora. E o contexto é muito parecido porque ele está falando do decreto de Deus. Mas por que é escrito por dentro e por fora? Veja, se você pegar aqui nesse livro, você vai ver que tem algumas partes em branco que você consegue escrever, né? Você não faz isso na sua Bíblia? Você faz algumas anotações? Nesse rolo não era possível. Não tinha nada que pudesse ser escrito mais nele. O que significa isso? Que o que Deus decretou, o homem não pode mover uma letra. Essa é a ideia do rolo escrito por dentro e por fora. Não há espaço para o ser humano escrever nada sobre a humanidade. Deus já decretou todas as coisas. Tá? Ele está selado, isso significa segurança absoluta. Né? No Império Romano tinha isso, vinham os testamentos e os documentos que eram tidos como importantes, eles eram lacrados para garantir ali que era algo autêntico, que ninguém poderia ter violado. E no meio disso tudo vem o único que pode abrir esse selo. Quem pode abrir esse livro? César não consegue, nenhum poder humano consegue abrir esse livro, por isso que João está desesperado. Né? Então, aparece o Cordeiro, e o Cordeiro começa, então, a abrir esse livro. Vamos lá, vamos entender aqui uma coisa interessante. Por que João usa a linguagem do rolo? Por que João vai usar a linguagem do cavaleiro, não é isso? Tem lá o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo vermelho. Isso era um paralelo com o Antigo Testamento, tá? Eu trouxe aqui os textos para você ter uma ideia de onde encontrar isso. Ezequiel vai falar sobre esse rolo. Daniel vai falar sobre um rolo que decreta o fim da humanidade. Então não é nada novo. João está falando para judeus que conhecem essa linguagem.
E lá em Zacarias, capítulo 1, depois no capítulo 6, você vai ver a mesma ideia dos cavaleiros. Tá? O cavaleiro vermelho e tal, que traz juízo também sobre a terra. Outra coisa interessante no texto, dá uma olhada lá no capítulo 6, gente. Já está aberto aí, né? Vê no versículo 2, só para você ter uma ideia do que eu vou falar aqui. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Essa expressão, foi-lhe dada, ou foi-lhe dada autoridade, aparece durante todo o texto. Por quê? O que isso significa? Que nenhum desses cavaleiros tem poder ou autoridade por si mesmo. Toda a autoridade que eles têm para fazer o que for, é porque foi dada essa autoridade. Ok? Então nada escapa do governo de Deus. Essas imagens que a gente viu no início, guerra, pandemia, né? A primeira ideia que a gente tem quando acontece algo desse tipo é assim, onde Deus está? E o livro de Apocalipse vem para nos dizer, Deus sabe disso, tá? Deus está atento a isso. Deus sabe de tudo o que está acontecendo. Então, se é Deus quem permite, será que Ele é o responsável por isso? Pelas calamidades, pelo mal? Essa é a grande pergunta, né? Na verdade, o nosso entendimento é que Deus simplesmente tira os freios da humanidade. O ser humano é mau por natureza, mas nessas situações a gente percebe que Deus permite que ele vá um pouco além na sua própria maldade. Não é Deus quem cria o mal, mas o próprio ser humano, na sua maldade, vai intensificando isso, e aí a gente chega em situações como a gente viu naquelas imagens iniciais. Então vamos lá, vamos ver o primeiro selo. Abra, sua Bíblia está aberta aí, então vamos ver esse primeiro cavalo e cavaleiro que sai aí. Capítulo 6, quem pode ler para nós, do versículo 1 e 2. E quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, então ouvi uma das 4 criaturas viventes dizendo com voz de trovão: Venha. Olhei e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco. Ele foi dado uma coroa. Então ele saiu como vencedor e para vencer. Vamos lá, quem é esse cavaleiro? Cristo? Alguém tem alguma outra opção? Um cavalo branco, que sai vencendo e para vencer. Ao longo da história, esse texto divide opiniões. Uma parte acredita que é Cristo, porque ele está de branco. O branco representa a pureza e tudo mais. Ele sai vencendo e para vencer. Só que, ao longo da história, foi percebendo o seguinte: tem algumas características desse cavaleiro que faz com que haja uma outra vertente. Por exemplo, esse cavaleiro, ele tem um arco na mão. Tá? Arco era a arma usada pelos partos, um dos principais inimigos de Roma. E aí, inclusive, na época que Apocalipse é escrito, eles tinham passado por uma guerra e Roma tinha perdido, inclusive. Então era o terror dos romanos. E logo depois você vê o cavalo preto, você vê um cavalo vermelho, você vê só destruição. Então por que o primeiro cavalo aponta para algo bom e os outros para algo ruim? Isso começou a despertar a curiosidade dos estudiosos. Outra coisa, quem foi que abriu o selo? Cristo. Porque ele abre o selo e ele mesmo já sai como o primeiro cavaleiro. Então, outra ala da teologia acredita que, na verdade, o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, nesse texto, Apocalipse 6, representa o domínio humano. Os impérios, os grandes impérios da humanidade. Roma, Babilônia, esse povo que saiu conquistando ao longo da história, né? A superpotência hoje, por exemplo, os Estados Unidos, né? Trazendo para os nossos dias. E aí, quando o leitor original, imagine que você é um cristão do primeiro século e você lê um cavaleiro do cavalo branco que tem um arco. Os primeiros ouvintes não iam lembrar de Cristo, eles iam lembrar provavelmente dos partos. Por isso que aqui eu vou assumir essa segunda interpretação. Esse cavaleiro não é Cristo. Diferente, por exemplo, de Apocalipse 19:11. Lá é Cristo.
Cavaleiro do cavalo branco que sai vencendo e para vencer. Tá? Então a gente tem dois momentos, a expressão bem parecida, mas nesse primeiro momento eu vou assumir essa outra interpretação de que significa o domínio humano sobre a humanidade. Os homens tentando conquistar a terra, conquistar território, conquistar poder. Ok? Esse seria aí o primeiro selo. Segundo selo, quem pode ler para nós aí o 3 a 4? Foi dada, tá vendo aí de novo a expressão. Vamos ler também o terceiro selo, que a gente vai juntar essas duas ideias aí, do 5 ao 6. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouviu o terceiro ser dizer: venha. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. 6 também? 6 também. Ok, olha que coisa enigmática, né? Lembra que tudo isso é uma visão, tá, gente? Ele recebeu essa visão de Deus. Primeiro selo, então, a conquista humana, o domínio humano. O homem dizendo assim, eu vou conquistar. Eu queria que você lembrasse, enquanto a gente estava aqui no culto, eu estava lembrando de um cara lá em Gênesis capítulo 6, se não me engano, chamado Nimrod. Quem lembra desse cara? Ele se tornou um grande caçador, é assim que a Bíblia diz. Ou seja, ele era um conquistador. Então a gente lembra de Roma, a gente lembra da Babilônia, mas lembra de Nimrod. É um cara que olhou para Deus e disse assim, eu não preciso de Deus, eu vou conquistar com a minha força. Tá? Qual é o resultado quando o ser humano diz assim, eu vou conquistar com a minha força? Primeiro, segundo selo aí, guerra. Sim ou não? Naturalmente. Nem todo mundo vai se render de maneira pacífica para que um outro venha e o conquiste. Isso vai gerar guerra. O que é que a guerra vai gerar? Fome. Percebe? Primeiro selo desencadeia o segundo, que desencadeia o terceiro. Então o cavalo vermelho significa a guerra, significa a luta. Né? O ser humano tentando conquistar o outro pela sua própria força. E diz lá que o cavalo tem o poder da espada. Né? Ele tem autoridade para matar. Não é assim que a gente olha para os impérios antigos? Aí você diz assim, não, mas agora a gente está moderno, né? Olha o que está acontecendo no mundo hoje, né? Às vezes eu falo isso, que a guerra é a principal característica que mostra que a gente não amadureceu em nada como ser humano. É a principal marca, né? Então, o cavalo vermelho, com esse cavaleiro que vai brigando, matando, significa a guerra desencadeada pela conquista humana. E o cavalo preto, vamos lá. Olha que interessante isso aqui, gente. Diz que esse cavalo preto aí, ele tem uma balança na mão. E olha o que é falado. Uma medida de trigo por 1 denário. 1 denário era o que um trabalhador recebia no dia. Então você trabalhava, um dia de trabalho era 1 denário. Normalmente, você comprava com 1 denário, você comprava 12 porções de trigo. Mas olha o que aconteceu. 1 denário por 1 porção de trigo. Olha que situação que tá vivendo aqui, o que está nos mostrando. Então, quem era pobre, tá, totalmente fora de rota aí. Mas tem uma coisa interessante, o finalzinho diz aqui, não danifique o azeite e o vinho. Azeite e vinho era a comida do rico. Enquanto o trigo, que era a comida do pobre, do povão, estava em escassez, o vinho e o azeite tinham em abundância. O que significa? Que enquanto uma população está morrendo de fome, os ricos continuam ostentando a sua riqueza e o seu poder. Isso está longe da nossa realidade? Tempos de crise, você olha para os pobres, cada vez pior. E os ricos,
cada vez melhor. Então, esse é o terceiro selo aí, né? Então, é o que desencadeia a injustiça social, que é o que a gente tem visto ao longo de toda a história, né? Vamos lá, o próximo selo, quarto selo, quem lê para nós? Versículos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, eu ouvi a voz do quarto animal dizendo, vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o homem que estava sentado nele era a morte, e o inferno o seguiu. E poder lhe foi dado sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a morte e com as feras da terra. Tá, se o homem assume o poder e diz que vai conquistar, ele gera guerra, que gera a injustiça social, que gera o quê? Morte de todos os tipos. Olha que coisa interessante aqui, gente. A palavra para amarelo aí no texto, essa aqui, ó, chloros, que no original significa, não é um amarelo vivo, como a gente vê na camisa do Brasil, é um amarelo cor de carne humana em decomposição. Essa é a ideia. Por isso que o cavalo... Ó, tá vendo a cor do cavalo aqui? Então é uma cor de cadáver mesmo. Por quê? Meio esverdeado. Exatamente, exatamente. E esse cara, esse cavaleiro, traz o que com ele? Ele tem a espada, mas vai gerar fome, vai gerar pestes e os animais da terra, né, e tudo mais. Isso é o retrato de uma pandemia, né? Você vê pessoas que estão desnutridas, provavelmente vai imunidade baixa, e aí você tem se espalhando pela terra, como a gente viu com o Covid, por exemplo. Mais uma vez, lembrando, Ezequiel já falava um pouco sobre isso, né? Sobre esses cavaleiros aí e todo esse juízo sobre a terra. Ok? Então, o cavalo amarelo significa essa morte, mas veja, diz que foi dada autoridade para ele matar o quê? A quarta parte da terra. Então, não é geral, não é morte geral. Deus ainda está colocando um certo freio nisso. Mas isso aqui é interessante, porque esse selo, o quarto selo, ele mostra como que a morte é a consequência inevitável do pecado e a manifestação do juízo de Deus. Quando Adão e Eva estão lá no paraíso e Deus diz para eles não comerem do fruto, porque se eles comerem eles vão morrer. A morte entrou no mundo naquele momento. E esse cavalo amarelo está representando exatamente isso. A consequência inevitável do pecado. Quando o ser humano diz, eu vou conquistar, eu vou fazer do meu jeito, o fim disso é a morte, tá? Então, se cumprindo aí mais uma vez o que Deus tem falado. Vamos lá. Então, até aqui, vamos lá, o cavalo branco significa ambição e imperialismo, ok? Entendido isso aqui? É uma falsa paz. Lembra que o Império Romano tinha a Pax Romana, né? Era uma fantasia de que as coisas estavam em paz, quando na verdade não estavam. E mais uma vez, né, tudo é concedido por Deus. O cavalo vermelho, violência e ódio de uns contra os outros, os irmãos. Isso vai desencadear o quê? Guerra civil e matança. Cavalo preto, exploração financeira, racionamento, fome, inflação. E o amarelo, que é a vida em total degradação, morte por espada, por peste, por animais e tudo mais. Ok? Mais uma vez, isso é coisa do passado? Isso é coisa só do futuro? Não, a humanidade vive isso desde que o pecado entrou no mundo. Guarda isso, tá? Desde que o pecado entrou no mundo, isso aqui é o retrato da humanidade. Então, esses selos revelam que o maior horror do Apocalipse não são as bestas, os dragões. Não era assim que a gente tinha medo quando era criança, né? Não, tem um dragão. Isso aí é fichinha diante da maldade humana. É isso que o texto está dizendo. Você está com medo de dragão? Não é nada diante do que o ser humano é capaz de fazer, né? O ser humano entregue a sua natureza caída e as consequências do pecado. Tá? Daí, no quinto selo, você tem uma mudança, porque até agora você tinha cavaleiros, um cenário terrível, agora o foco muda. O foco vai para a eternidade. Vamos ler lá, versículos 9 a 11. O quinto selo. Então o cordeiro quebrou o quinto selo e de debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com a voz bem forte: Ó Todo-Poderoso, Santo e verdadeiro,
Quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram, cada um deles recebeu uma roupa branca e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Até agora a gente está vendo que os 4 primeiros selos é a consequência natural de quando o ser humano diz assim, eu vou conquistar, inclusive vai dizer assim, eu sou Deus. Não é assim? Eu sou o meu próprio Deus. Ok. Quando o ser humano fala isso, qual é a única coisa no mundo que diz que o ser humano não é Deus, que Deus é soberano, que ele tem poder e que ele governa tudo? Qual é a única instituição que diz isso? A igreja. É? Porque, por exemplo, se você pegar aí os livros de autoajuda que são desenvolvidos no Brasil, diz o quê? Você pode, você consegue, você é o ponto fraco de Deus, você é o centro do universo. Não é assim? Aí vem a igreja aqui, vem o pastor Paulo, o pastor Enéas, o pastor Hamilton, diz assim, você não vale nada. Mas eu gosto de você. Você é um pecador. Gente, quem gosta disso? Me diga, quem gosta disso? Só o crente, né? Por isso está tudo morto aqui, tá vendo? É por isso. Que é o 5º selo, gente. O 5º selo é o que acontece com aqueles que se opõem ao sistema do mundo. Agora? Não, ao longo da história. Ao longo da história, né? Israel era o povo de Deus, não é assim? Teve oposição? Egito, Assíria, Babilônia, sempre existiu oposição. Mostra que Deus ele não esqueceu dos que sofreram por ele também. Uhum. Deus está atento, essa é a ideia. Por quê? Lembra que eu falei, para quem João está escrevendo, gente? Cristãos perseguidos, que estavam vivendo isso, estavam sendo mortos por causa do Evangelho. Então, o 5º selo, ele vai mostrar exatamente isso. Muda o cenário, vai para o céu, e as vítimas desse sistema perverso, que estão debaixo do altar, vão fazer uma pergunta interessante para Deus, que todos nós já fizemos em algum momento. Onde o Senhor está? Na teologia a gente chama isso de teodiceia. A filosofia chama de teodiceia também. Que é a seguinte pergunta. Se Deus é bom, soberano, por que ele deixa o povo dele morrer? Se Deus é bom e controla tudo, por que ele permite que a igreja seja perseguida e morta? E aí vem então a resposta de Deus para essa pergunta. Mas primeiro, pensa assim comigo. Por que essas pessoas são vítimas? Eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? Por que elas são vítimas? O próprio texto vai nos dizer. Apocalipse 6:9 vai dizer que essas pessoas foram mortas porque elas foram fiéis à palavra, né? E deram testemunho. Eles não se calaram diante da perseguição. Outro motivo, eles se recusaram a retroceder na fé. Eles preferiram morrer ao negar a Cristo. Ou seja, esse é o motivo desse povo ter sido morto. Porque eles, ao invés de seguir o fluxo do mundo, eles preferiram seguir a palavra de Deus e a vontade de Deus. Tá? Isso tem muito a ver com a gente hoje em dia, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, mas qual é a resposta de Deus então? Essa é para nós hoje aqui, vamos lá. Então, já que hoje não tem Império Romano perseguindo e tal, será que a gente também pode ser considerado perseguido? Vamos lá. Porque a gente pensa hoje, lembra da igreja perseguida, como a gente falou, os países e tal. Mas, por exemplo, ser fiel a Cristo tem um custo. Hoje, tá? Hoje. E você pode testemunhar isso. Pensa no teu trabalho. Que você foi instigado a fazer algo errado. Isso acontece lá antigamente? Não, isso acontece hoje. Ser fiel a Cristo tem um custo. Veja, o mundo ainda exige lealdade. Sabe qual é a lealdade que o mundo exige hoje? Você tem que ser bem sucedido, você tem que ter riqueza, você tem que ter poder. Não é assim que acontece? E a gente está meio que se esquivando disso. Isso gera perseguição. Mas Deus honra aquele que é fiel, aquele que suporta o sofrimento, e eles são chamados a perseverar até o fim. Então não pensa que a perseguição era só com o Império Romano, não.
A perseguição continua. Toda vez que você tenta viver de acordo com a vontade de Deus, e você é ridicularizado por isso, você é excluído por isso, você está sofrendo um tipo de perseguição. E qual é a resposta de Deus, então, para esse povo? Ele diz assim, ó, eu vou te dar vestes brancas, e isso aqui é interessante, porque na época, receber vestes brancas significa que você estava sendo justificado num tribunal. É mais ou menos assim, ó. O Império Romano, o mundo olhou para nós e disse assim, vocês são um bando de tapados, esse negócio de ir para a igreja, dar dinheiro para o pastor, vocês estão fora, vocês não entendem nada, vocês são alienados nessa vida. Receber veste branca é Deus dizer assim, ó, o mundo estava errado, tá? Vocês não são bobos, vocês entenderam a verdade e aqui está a recompensa de vocês. É isso que está acontecendo no texto. Vocês não morreram em vão. A perseguição que vocês estão sofrendo não é em vão. Tá? Essa é a palavra aqui, esse é o consolo de Deus para o povo. E diz assim, ó, descansem. Por quê? E aí vem uma coisa interessante. O texto vai dizer que Deus diz assim, ó, tem muita gente para morrer ainda. Você não viu nada, é mais ou menos isso, entendeu? Então, de uma pandemia, a gente assim, ô Senhor, uma pandemia, Deus assim, tá bom, se prepare, tem mais pela frente, entendeu? É mais ou menos isso. É isso que Deus está dizendo para esses santos embaixo do altar. Dizendo assim, ó, ainda tem muita coisa para acontecer até que tudo se conclua. É uma coisa interessante a gente pensar, Deus não vê como vê o homem. O homem vê a morte como um castigo, como uma coisa ruim. Para Deus não, preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Então, quer dizer, aconteceu uma pandemia, morreu um monte de gente. Ah, meu Deus, por que morreu essa pessoa querida? Não, porque Deus sabe. Talvez ela iria sofrer muito mais depois. Talvez chegou a hora dela de você testemunhar por ela. Enfim, tem tantos motivos que a gente fica pensando, não, a morte é o castigo, a morte é o fim, nem sempre a morte é o fim. Mesmo numa tragédia, mesmo numa pandemia, a morte, Deus sabe que é a morte, né? A gente tem essa confiança. E ainda tem aquele detalhe, né? Que quando perguntam para Jesus assim, como é que vai ser lá no céu e tal, com os mortos, né? Falando da mulher que casou e o marido morreu e tinham mais 7 maridos, com quem ela vai casar, né? Eles não acreditavam na eternidade. E Jesus fala uma coisa interessante, Jesus diz assim, quando Deus se apresentou para Moisés, ele não disse, eu era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele disse, eu sou. E Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos, então para Deus ninguém morre. E é essa visão aqui. Para Deus está todo mundo vivo. Deus está vendo passado, presente e futuro no mesmo momento. Então não existe, para Deus não existe essa morte. Para nós é muito mais dolorido, né? Mas esse texto vem para nos consolar também a respeito disso. Ok? Então Deus está no controle. 6º selo, versículos 12 a 17. Vi quando ele abriu o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Aqui, talvez, nós tenhamos um único aspecto que aponta para o futuro, tá, gente? Até agora, vocês já perceberam que essas coisas vêm acontecendo, mas isso aqui não, porque isso aqui é o juízo final, tá? E olha que figura que interessante que ele vai usar. Como é que o primeiro selo começou? O cavaleiro saindo para vencer, não é isso? Eu falei que representam os governantes da terra. Quem é que está se escondendo agora? Eles, os grandes, os poderosos, os príncipes, aqueles que no início, no primeiro selo, achavam que podia tudo, chegou o dia da vingança do Senhor. Esse dia vai chegar. Amém? Se a gente crê que tudo que vem falando é real, isso aqui também é real. E vai acontecer, em algum momento da história, isso vai acontecer. O poder humano vai colapsar, aqueles que se achavam poderosos vão perceber que não são nada. E qual é a característica disso?
o firmamento, aquilo que você acha que é imutável, né, vai começar a mudar. Não sei se vai ser literal, pode não ser, do sol à lua, mas qual é a figura aqui? Sol e lua são coisas fixas, não é isso? Que o ser humano não tem poder para mudar. Que você diz assim, a única coisa que não muda é esse sol aí. Aí o texto está dizendo, nesse dia do Senhor, até as bases da terra vão mudar. Até aquilo que a gente acha que é fixo, vai desmoronar. Tá? Essa é a fala aqui do Apocalipse. E aí vem no capítulo 7, vem um número aí curioso, né? Porque ele diz assim, quem poderá subsistir? Termina assim, não é isso o capítulo 6? Aí o capítulo 7 dá uma pausa antes que venha o sétimo selo, para explicar quem pode resistir no dia do Senhor. Opa, isso aqui é interessante para nós. Porque, ó, ele está dizendo assim, os poderosos da terra, lembra deles, que governaram o mundo? Eles não vão poder ficar de pé diante do Senhor. Tá, então quem é que pode ficar de pé diante do Senhor? Capítulo 7. Aqueles que foram selados pelo Senhor. Veja lá o que diz o capítulo 7. Diz que, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E aí, ó, vi outro anjo que subiu do sol, nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então vi o número dos que foram marcados com selo. Quantos eram? 144 mil. E aí, será que o céu tem uma limitação, pastor Inés? Só cabe 144? E Deus vai fazer um puxadinho ali para colocar os restantes? Pois é. O que é que significa esse raio desses 144 mil, gente? Vamos lá. Exatamente. Por que 144 mil? Vamos lá. 12 tribos, Antigo Testamento. 12 apóstolos, 12 vezes 12, 12 significa essa completude, multiplicado por 1000, que é a plenitude. Número 144 mil. Isso não significa um número literal, isso significa uma ideia de que os que são selados por Deus compõem um número grande, completo, e eles não são só de Israel. Por quê? Veja o que diz o versículo 9. João viu uma grande multidão, não podia contar, tá lá, e disse que essa multidão veio de onde? Olha lá no versículo 9, né? Todas as nações, tribos, povos e línguas. Ok? Então, o povo de Deus que vai ser selado não é só Israel, não é só uma igreja, não é só um povo específico, mas é toda a igreja do Senhor ao longo da história. Nesse meio está quem? Está Pedro, João, está Agostinho, está Lutero, Calvino, você, eu, entendeu? Está todo o povo de Deus ao longo de toda a história. Por isso que o número é completo, 144 mil. Então, quando alguém vier dizer para você que o céu tem capacidade limitada, você lembra aqui que é só um símbolo. Ok? Então, o dia do juízo vai chegar. Essa é a mensagem onde tudo que a humanidade tem vivido vai tomar um rumo onde Deus vai governar sobre todas as coisas. E aí vem o sétimo selo. Gente, aí aqui é interessante porque você pensa assim, até agora é muito barulhento. O cara saindo para vencer, é guerra, é fome, é matança, e aí vem esse estrondo, as estrelas caem, e você diz, pronto, o sétimo selo vai explodir tudo. Mas não, olha o que diz, olha o sétimo selo, cadê? Capítulo 8, versículo 1. Quem pode ler para nós? Silêncio. Na hora do sétimo selo, quando você acha que vai vir uma explosão, vem silêncio. O que é que isso significa? Um silêncio de reverência. Olha lá o que acontece depois, vê os próximos versículos. Então vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus, foram dadas trombetas. Primeiro, isso aqui é uma abertura para a próxima aula. Vão aparecer as trombetas do Apocalipse, tá? O outro anjo ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incensário,
do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aí o barulho continua. Olha que coisa interessante. Sabe por que o céu parou aqui? Para que a oração dos santos chegasse ao altar de Deus. Olha que cena maravilhosa, irmãos. A gente estava vendo os homens tentando governar e mandar em tudo e não conseguiram nada, só conseguiram morte e destruição. Não chegaram a Deus, como lembra da Torre de Babel, queriam chegar a Deus, não chegaram. Mas quando vem o 7º selo, tudo fica em silêncio. E as orações dos santos chegam até Deus. E não só isso. Diz que essas orações são misturadas no altar e a partir dessas orações volta a jogar sobre a terra relâmpagos, terremotos e destruição de maneira geral. Lembra que debaixo do altar eles clamavam, né? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai vingar a nossa morte? Ele vingou aqui agora. Ele pegou a oração desses justos e fez com que isso se tornasse a punição dos humanos que ficaram na terra, que não foram marcados com o selo do Senhor. Então, o que é que essa imagem do 7º selo nos diz? Que a gente acha que quem está governando o mundo é essa cúpula aqui, quando na verdade é essa oração que está chegando ao céu. É por isso é ser igreja, entendeu, gente? Isso é ser igreja. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada do que é ser igreja. A gente acha a escória do mundo, a gente se acha o verme de Jacó, quando na verdade Deus está governando o mundo. E esse texto é interessante. Os pastores sabem que a gente fala muito sobre isso, ter cuidado com o que a gente fala sobre a oração. Não é a nossa oração que governa o mundo, não é isso. Mas veja, a oração desses justos falava sobre o caráter de Deus. Até quando, Senhor? O Senhor é santo, o Senhor é justo. Porque o Senhor permite isso? É uma oração baseada na grandeza de Deus e não na grandeza do homem. Percebe? E o texto está dizendo que isso desencadeou aí depois desse selo. Ok? Então, do 1º ao 4º selo, o que é que nós vimos? Para revisar aqui. A história da humanidade, que foi marcada por ambição, por guerra, destruição da economia, muita fome, pestilência, e que esses horrores são piores do que as imagens de dragões do Apocalipse. No 5º selo, nós vimos esses santos que estavam debaixo do altar, e eles foram sacrificados para Deus, e agora, no 6º selo, a gente viu a destruição de tudo, o juízo final, e aqueles que vão ser selados até que chegasse, então, o 7º selo. Amém, queridos? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? A gente já está chegando no final. Eu só quero fazer algumas aplicações aqui para a gente terminar. Se fosse possível, pastor, Lucas 21, versículo 10. Lucas 21, 10. Se você quiser comentar alguma coisa, tá? Você pode fazer agora. Quem quiser comentar, fazer uma pergunta aí, o pastor Enéas está aí para responder. 21, 10. Então Jesus lhe disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Muito bem, irmão. Muito bem lembrado. Sabe por quê? A gente lê esse texto e acha que vai ser do futuro, né? Não é assim que a gente acha? O texto está dizendo que é no futuro? Não. Acontece desde o início da humanidade, né? E aí depois tem a sequência do texto, né? O terremotos, coisas espantosas no céu. É exatamente isso. A gente sempre aponta para o futuro. Apocalipse deixou muito claro que isso já vem acontecendo ao longo da história da humanidade. Vem mais? Acho que muda a nossa perspectiva sobre o que é ser igreja, né? Porque no meio de um caos como esse, eu não consigo ver multidões, grandes movimentos, porque às vezes a gente limita, isso aqui que é um modelo de igreja, isso aqui que é correto. E a gente vê as fotos que você colocou aí, também a Bíblia, que a igreja pode, pelo que eu estou vendo aqui, né, o Apocalipse que está acontecendo, a igreja vai tender muito mais a estar em casas, lugares, né, mais protegidos nesse sentido do que em grandes centros, né? Porque cada vez mais eu vejo que a lança está chegando. Eu sempre imagino isso, como se fosse uma flecha, a flecha é a história, e a gente está olhando, e essa flecha está chegando mais perto, que é o tempo final. Então, eu acho que, lendo hoje, assim, cara, eu acredito que muito
muitos sinais estão acontecendo. Mas quando você falou do silêncio do céu, eu aprendi uma coisa assim. Às vezes, no meio de muito caos na nossa vida, da história, da justiça, do STF, do presidente, a gente tem que se silenciar no sentido de não silenciar e ficar sem fazer nada, botar o joelho no chão e falar quem é o Senhor da justiça e o presidente, o governador da história é o nosso Deus. Então, às vezes, são muitas vozes, muitos conflitos, muitas desistências, mas quando a gente olha para o Apocalipse, para mim, é uma esperança. Esse sistema vai ruir, cara, vai acabar essa injustiça, essa opressão no povo, e que Deus é o nosso Senhor e o nosso Rei para sempre, né? Amém. Amém. Esperança. Deus está no controle. A gente acha que não. É um Apocalipse aqui. A gente acha que ele não está vendo, mas ele está atento a tudo. Andriel? A gente leu um pouquinho do sétimo selo falando do silêncio, e aproveitando o que o pastor falou também, eu lembrei daquela passagem, né, que o mar estava em tempestade e Jesus estava dormindo. E vai muito de encontro com o pastor. Verdade. Verdade. Glória a Deus. Falar? Pode falar. Eu acho muito interessante tratar esses temas aqui, porque nossa realidade, né, que a gente vive dia a dia, como ele fala, a verdade goza na luz. E eu acho que temos que vestir de toda a armadura dele para estar preparado nesse momento. A gente vive o dia a dia. Sim. Amém. Amém. Eu acho que ficou muito claro aqui, né, que é como a Oriana falou, é a nossa realidade. É a nossa realidade, né? Olhar para o Apocalipse de maneira geral. As próximas aulas vão vir aí para falar das trombetas e tudo mais, das taças. E conta a nossa história, gente. Tá? A Bíblia... Você lembra? Você já ouviu isso provavelmente e talvez alguns não entenderam. Não, eu já sei como vai ser o final porque eu já li a Bíblia. Não é só porque você leu o Apocalipse, é porque você entendeu isso aqui. Que Deus está no controle de todas as coisas, do início ao fim. Algumas aplicações para a gente aqui. A primeira, dentro do que o pastor Paulo falou, confie na soberania de Deus e não nas estruturas. A gente está vivendo esse mundo de incertezas econômicas, incertezas políticas, mas o Apocalipse está nos chamando aqui para colocar a nossa esperança no Senhor, não em governos, não em sistemas financeiros. Gente, está chegando as eleições. Não confie em governos humanos. Não confie, por melhor que seja, não confie em governos humanos. Estão todos aqui só esperando o dia para se esconder nas cavernas. Tá? E nós somos aqueles selados pelo Senhor. Porque o Cordeiro tem o livro nas suas mãos e ele abriu esse selo. Segundo, você está selado. Amém? Em meio a crises, perseguições, a gente precisa lembrar que somos marcados pelo Espírito Santo. Agora tem um detalhe. No texto, a marca não é para livrar do sofrimento. É para livrar da condenação. Tá? Então, ser selado não significa que você não vai sofrer e não vai passar pelas dificuldades. Pelo contrário. A gente viu pessoas que morreram pelo Evangelho. O selo significa que você está guardado para Deus para o grande dia. E terceiro, viva na perspectiva da eternidade. As marcas do sofrimento, irmãos, são muitas na nossa vida, não é? Muitas. Dores, desilusões, coisas que a gente passou, decepções, como o pastor Paulo pregou hoje aqui. Mas essas dores são passageiras, amém? A dor é por enquanto, né? Diz lá o poeta. O fim da nossa história não é o caos do cavalo amarelo, mas a grande multidão diante do trono, onde o Cordeiro será o nosso pastor e nos guiará às águas tranquilas e vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Amém? Que Deus nos abençoe. O Cordeiro governa o tempo e a eternidade. O Apocalipse não é um manual do medo, mas um manifesto de louvor e vitória. Em dias de tribulação, a mensagem ressoa clara. Os piores horrores da terra são apenas a vontade humana caída encontrando o seu próprio fim. Mas o trono de Deus permanece inabalável. Então permaneça fiel. Aquele que venceu na cruz é quem garante o triunfo final da sua igreja. Amém? Comentar alguma coisa, pastor Inés?